Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu quero comentar com vocês, tá? A respeito de racionalização de denominador. Então, eu quero que você entenda primeiro para que serve. Qual é o objetivo central de uma racionalização? E é você entender que é tirar, eliminar a raiz irracional do seu denominador. Tá? Então, quando a gente trabalha com racionalização, você vai entender que tem três casos fundamentais de racionalização, sendo que um ele pode ser a consequência do outro, mas é interessante separar em três casos principais. Então, o primeiro caso que a gente trabalha é quando você tem uma única raiz quadrada no seu denominador. Entenda que não é raiz quadrada do número 2. Obrigatoriamente é o índice 2, certo? Então, é o tipo de situação em que você vai ter, por exemplo, assim, ó. 1 sobre raiz quadrada do número 3. Não é uma raiz irracional? É. Raiz irracional é aquela raiz que não possui resultado exato. Isso daqui, turma, é uma dízima não periódica, beleza? Então, como que você faz para eliminar essa raiz, eliminar esse radical do denominador? Nesse primeiro caso, é muito simples. É você multiplicar a sua fração pela raiz do denominador. Olha que simples. Muda alguma coisa? Muda a essência do seu resultado? Não. Se você percebeu, turminha, raiz de 3 dividido por raiz de 3 não é 1? É. Mas aí surge o questionamento. Ian, se o resultado não muda, por que eu tenho que fazer essa conta? É uma competência cobrada nas provas de vestibular. É uma competência cobrada para eliminar essa raiz do denominador. Então, nesse primeiro caso, pegue a raiz, multiplique em cima e embaixo a sua fração. Quando você faz essa multiplicação, ô turma, não é multiplicação de fração, é numerador com numerador, denominador com denominador. Olha esse passo a passo. Numerador 1 vezes raiz quadrada de 3. Dividido. Dividido por quem? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Existe uma propriedade, e aí eu quero comentar com vocês, tá? Que quando você tem, ó turma, multiplicação de raízes com o mesmo índice, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente juntar tudo em uma única raiz, desde que os seus radicandos fiquem multiplicando. Então, aqui, o que eu tenho? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Nessa situação, bora colocar aqui em cima, ó. Quem é o N? O N é 2. Então, não precisa escrever. Pronto. Quem é o A? Ian, o A é 3. Quem é o B? O B é 3. Quando você faz essa multiplicação de A vezes B, ô turma, não é o mesmo que 3 ao quadrado? É. Quando o seu expoente for igual ao índice da sua raiz, você pode aplicar uma outra propriedade, ó. Expoente igual ao índice. Índice igual ao expoente. O resultado é a base, 3. Então, essa racionalização, ela fica dada por raiz de 3 sobre 3. Simples assim. De todo modo, você eliminou o seu radical do denominador, beleza? Então, você aplica para qualquer situação, desde que tenha raiz quadrada no denominador. Uma única raiz quadrada, beleza? Tira print, tirou. Vamos, turma, para o nosso segundo caso, tá?
E esse caso é um caso mais genérico, porque quando você pega como base o primeiro caso, você vai perceber assim, poxa, mas o primeiro caso, ele é restrito a uma única raiz quadrada no denominador. Aí surge o questionamento, Ian, e se o índice ele for diferente de 2, tem como racionalizar? Tem, tá? E aí nessa situação, o seu segundo caso, ele aparece quando no seu denominador você tiver algo assim, ó, n a elevado a m. Aí você olha, meu Deus, Ião, o que é nm? Você vai perceber assim, esse n, turma, é o índice, só que ele é um índice maior do que 2, tá? O seu radicando, ele vai estar expresso em uma forma de potência. Então pode acontecer de você ter que fatorar. Só que normalmente já vem fatorado nos casos de do número 2. Então quando você tem essa situação, bora fazer um exemplo direto? Bora. 1 dividido por raiz quarta de 2. Raiz quarta do número 2. Aí você olha, poxa, é o caso acima? É. Quem é o N? 4. Quem é o M? Aí se você não está enxergando, você tem que pensar assim, poxa, se não tem expoentes, eu posso colocar 1, não tem problema. M1, A2, se encaixa, tá? Nessa situação, turma, você vai multiplicar por uma raiz de mesmo índice e mesmo radicando. O que vai mudar? Vai mudar, turminha, o expoente desse radicando aqui. Então, por definição matemática, por regra matemática, como que eu coloco, qual é o valor que eu coloco de expoente aqui? É simplesmente você realizar a subtração do índice pelo primeiro expoente. Só isso. Então, ó, índice 4, primeiro expoente, que é o expoente original do radicando, não é 1? É. 4 menos 1, 3. A mesma coisa aqui, 3. Você sabe por que isso faz sentido? Quando você faz a multiplicação, e aqui é multiplicação de fração, tá? Você vai perceber assim, ó, numerador com numerador. E aí vai a deixa para a gente ir para o terceiro e último caso. Olha o meu denominador. O seu denominador, ele tem uma multiplicação assim. 4, 2 elevado a 1, raiz quarta de 2 ao cubo. Lembra da propriedade que nós trabalhamos anteriormente? Mesmo índice, multiplicação. Eu posso colocar tudo em uma única raiz. Só que quando você multiplica 2 vezes 2 ao cubo, não é a mesma coisa, turma, que 2 elevado a 4? É. E aí você olha, poxa, expoente igual ao índice elimina a raiz. Então aqui, como resultado final, entendendo essa jogada, o que você vai ter? Você vai ter simplesmente raiz quarta de 2 ao cubo dividido por 2, que é o resultado dessa multiplicação, beleza? Pega toda a ideia, toda a construção que você consegue aplicar em qualquer caso. Tranquilão? Pessoal, tira print. Foi. O terceiro e último caso, turma, bastante cobrado, tá? Bastante cobrado. É quando você tem no seu denominador algo desse tipo aqui, ó. Terceiro caso. O seu denominador vai ser uma soma raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B. Só que um detalhe,
Não é obrigado você ter as duas raízes quadradas de índice 2 no seu denominador. Você poderia simplesmente ter raiz quadrada de A mais ou menos B. B mais ou menos raiz quadrada de A. Pelo menos um dos termos tem que estar dentro de uma raiz quadrada, tá? Mas eu posso colocar aqui, ó, raiz quadrada de B também. Entenda isso, tá? Então, bora fazer um exemplo? Olha só, 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Como que você resolveria esse terceiro caso? É aí que você tem que lembrar de uma ideia muito aplicada até em números complexos, que é você, ó, multiplicar pelo conjugado. Quando você tem, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, quem que é o conjugado desse número? É você alterar o sinal do meio, certo? Então, o que era raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 se tornou raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Então, aqui você vai multiplicar, turminha, por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Dividido, abre parênteses, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Por que a gente aplica essa ideia? Porque quando você entende que existe uma multiplicação de expressão na fração, você vai ter que realizar a distributiva. Então, você vai fazer primeiro termo vezes o primeiro termo vezes o segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Só que esse denominador, turma, ele cai em um produto notável, que é você ter produto da soma pela diferença. E quando você tem produto da soma pela diferença, o resultado é primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, essa racionalização, quando você entende essa aplicação de produto notável, quanto que vai ser? 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 3, aplicando a distributiva, é o próprio raiz de 2 menos raiz de 3. Dividido. Lembra do produto notável? Quem é o primeiro termo? Raiz quadrada de 2. Só que ele vai estar ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é quanto? Não é o próprio 2? É como se você pegasse aqui, ó, lembra? Elevar ao quadrado, expoente igual ao índice. Elimina. 2 menos da fórmula, segundo termo ao quadrado. Se você pegar toda a raiz, elevar ao quadrado, corta, sai da sua raiz. Então, de toda maneira, você elimina o radical do denominador, beleza? Então, aqui ficaria raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por menos 1. Observação antes de terminar. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por menos 1. Se você não quiser colocar esse menos 1, o que você pode fazer? Aplicar o jogo de sinal. E aí, ó, turma, altera o sinal de todo mundo. Raiz de 3 menos raiz de 2. Beleza? Você aplica a alteração do sinal por conta do denominador. Então, é só uma dica de manipulação que você tem. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido todo esse conceito de racionalização. Espero que tenha gostado. Faça bastante exercício, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.